que, de acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa, o ativismo é a atitude de quem participa ativamente na vida política e social. E, portanto, iremos ouvir 3 pessoas que têm uma atitude ativa na vida política e social em matéria de migrações e também no auxílio a requerentes de asilo. Em primeiro lugar, falará João Martins, que é o atual diretor regional da União Europeia da ADRA, Associação Adventista para o Desenvolvimento, Recursos e Assistência. Antes de assumir estas funções, em 2015, foi diretor da ADRA em Portugal durante 12 anos, fazendo parte da direção da Plataforma Portuguesa das ONGD durante 2 mandatos. Foi ainda diretor de programas da ADRA Angola e da ADRA Portugal. Durante um interregno de 3 anos, exerceu funções de gestão financeira no setor privado. É licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade de Évora e mestre em Estudos de Desenvolvimento Aplicados pela Universidade de Reading, no Reino Unido. A sua motivação é contribuir para um mundo mais justo e solidário em que cada ser humano possa viver com dignidade. Passo então a palavra ao João Martins. Muito obrigado e muito boa tarde. É um privilégio e um prazer poder estar aqui convosco nesta tarde para termos uma conversa tão agradável sobre um tema tão importante para nós. É um tema que me toca profundamente porque tem tudo a ver com o trabalho e com a experiência que tenho desenvolvido ao longo dos últimos anos. Eu falo-vos de Bruxelas, de maneira que é muito bom estar de volta ao convívio com as ONGs portuguesas e com a sociedade civil em geral, em Portugal. Este confinamento acabou por trazer a possibilidade de estreitarmos alguns laços que a distância afastou há alguns anos, de forma que é para mim um prazer muito grande estar aqui convosco e agradeço muito o convite. Falar sobre migração e ativismo é verdade que é um tema empolgante e necessário, como acabou de ser referido, e atual, mas traz o desafio também de ser um pouco genérico, o que dá a oportunidade para muitas abordagens diferentes. Aquela com a qual eu penso que posso contribuir com a minha humilde experiência e com o conhecimento que fui adquirindo ao longo dos anos, é no que toca às migrações forçadas, nomeadamente no que tem a ver com refugiados, requerentes de asilo e deslocados internos, isso no que diz respeito às migrações, e o papel das ONGs, uma vez que trabalho como intervenientes nesta mitigação da vulnerabilidade das pessoas que se encontram nesta situação. Portanto, o ativismo que é desempenhado pelas ONGs. Portanto, eu pensei em dividir a minha apresentação em 3 partes. A primeira parte, falar um pouco sobre os números da migração forçada no mundo e a forma e o impacto que isso tem causado e a forma como a comunidade internacional se tem mobilizado para responder. A segunda parte, vou falar um pouco sobre aquilo que é a experiência da ADRA, sobretudo no trabalho que foi feito depois do fluxo migratório de 2015. E vou tentar terminar com algumas ideias e recomendações de ações que todos devemos tomar no nosso ativismo social e político, como acabou de ser referido, na nossa esfera de ação. Assim, como referi, vou tentar dar então alguma pincelada rápida sobre os números que têm a ver com a migração forçada. Eu penso que eles estão disponíveis, provavelmente não será novidade para alguns de vós, mas gostaria de os recordar aqui. A verdade é que nunca houve tanta migração forçada no mundo desde a Segunda Guerra Mundial como atualmente. Em 2018, pela primeira vez, ultrapassámos os 70 milhões, o que é um valor bastante elevado, maior que a população da França, por exemplo. É um número, é 7 vezes a população de Portugal. Portanto, é um número enorme de pessoas que são forçadas a fugir por causas que têm a ver com a perseguição, com o conflito, com a violência ou com a violação dos direitos humanos em geral. Destes, 26 milhões são refugiados. E um facto importante sobre estes refugiados é que metade deles tem menos de 18 anos. Portanto, uma faixa etária bastante baixa. A maior fatia dos 70 milhões, 41 milhões, estão deslocados internamente dentro do seu próprio país. Portanto, não são considerados refugiados, estão dentro do próprio país e tiveram que fugir de uma área desse país para outra. E, como tal, têm uma grande dificuldade em vêem-se muitas vezes privados dos seus direitos
uma vez que a comunidade internacional pouco pode fazer para os defender. Os restantes são no geral, requerentes de asilo, ou alguns mesmo pessoas que não têm pátria, o que é uma situação ainda mais complicada. No que diz respeito aos refugiados, como nós sabemos, a maioria ainda é oriunda da Síria, mas a Venezuela, neste momento, é um país que está em segundo lugar e aproxima-se rapidamente da Síria. O Afeganistão e o Sudão do Sul são os outros dois países que têm muitos refugiados. Os países que mais recebem refugiados, ao contrário do que as pessoas pensam, ou quer dizer, provavelmente aqui não, mas a opinião pública em geral, não são os países mais ricos do mundo, apenas 16% dos refugiados vão para esses países. A grande maioria está em países como a Turquia, o Paquistão e o Uganda. Para organizar o trabalho junto aos refugiados e como consequência ou como um follow-up daquilo que foi a resolução das Nações Unidas para os refugiados e imigrantes adotada em 2016 pelas Nações Unidas, em 2018 foi aprovado, no final de 2018, em dezembro, o Compacto Global para os Refugiados. E aqui as Nações Unidas e a comunidade internacional juntaram-se com o propósito de tentar encontrar a melhor forma de organizar a resposta a este crescimento astronómico de refugiados no mundo. A ADRA teve a oportunidade de participar, tive colegas que estiveram lá, juntamente com o ICFA, que é a Plataforma Internacional de Organizações Humanitárias, e uma vez que estamos a falar de ativismo, vou fazer aqui um parênteses para referir que este ativismo ao alto nível, junto das Nações Unidas e dos Estados, é muito importante. Eu gostava de sublinhar apenas, e para terminar esta parte introdutória, 3 conclusões que foram tiradas e que eu acho que podem ser relevantes para nós. A primeira é que houve uma maior vontade dos Estados para fazerem parcerias no que diz respeito ao financiamento e também foram aumentados os fundos disponíveis para apoiar as populações refugiadas. É positivo, ainda não se verificou em ações, mas creio que poderá trazer alguns frutos no futuro. Outra ação importante que este compacto para os refugiados trouxe é a definição de estratégias para cada situação concreta de refugiados, tendo em conta o seu país de origem. E estas estratégias não eram tão definidas quanto isso no passado e esperamos que agora possam ser mais concertados, sobretudo o apoio e a forma como se coordenam os doadores para apoiar estas situações. E, finalmente, uma outra é uma maior participação das organizações da sociedade civil, sendo considerados como atores relevantes nesta área, o que tem tudo a ver com o que estamos aqui a discutir esta tarde. Mas, bom, nada disto fará sentido se não houver um esforço enorme naquilo que é o trabalho diplomático de tentar acabar as causas que provocam estes refugiados, tentando terminar os conflitos e trabalhando com os Estados para que essas situações possam terminar. Depois desta nota introdutória um pouco sobre os refugiados e a forma como podemos ser ativistas a nível internacional, gostaria então de referir um pouco aquilo que foi a experiência da ADRA após 2015, que é a minha experiência nestes últimos anos, tentando coordenar aquilo que foi o fluxo migratório vindo, sobretudo, dos países do Norte de África e do Médio Oriente. Apenas começar por referir também um número, é que apenas de todos os 6 milhões e meio de sírios que fugiram, 3 milhões de afegãos e 2 milhões, qualquer coisa, de pessoas do Sudão do Sul, apenas 2,4 milhões de pessoas é que foram acolhidas na Europa. E se nós olharmos para a população europeia, 740 milhões, isto é verdadeiramente uma gota de água, não é? E não tem nada a ver com aquilo que na altura foi o discurso de algumas pessoas que estavam a ser invadidos ou qualquer coisa do género, não é? Muito antes, pelo contrário. E a resposta que foi dada na altura teve que ser dada em várias frentes. Em primeiro lugar, obviamente, na chegada. A chegada é a parte mais visível, em que nós vemos muitos voluntários a receberem as pessoas que chegam da água, ou mesmo até nos barcos. Nós não estivemos aí tão ativos, uma vez que essa é uma ajuda mais de emergência inicial,
mas estávamos depois nos campos de refugiados a apoiar, fazendo a ligação com os governos, com as autoridades locais, para que pudessem receber estas pessoas, para poderem encaminhar, apoiando com assistência humanitária. Algo muito importante na altura eram as comunicações, providenciar carregadores para telemóveis, era algo que toda a gente pedia. Proteção, muitos menores desacompanhados estavam a chegar e era preciso tratar da sua proteção e do apoio para que pudessem ser encaminhados e protegidos de pessoas com intenções que pudessem ser más para eles. E também a questão do apoio psicossocial foi muito importante, foi muito traumatizante, as viagens que foram feitas, quer por mar, quer por terra, atravessando a Bulgária, que foi um país que não foi de forma alguma amistoso na recepção a estes refugiados, e portanto o apoio psicossocial foi muito importante. Depois uma outra área em que tivemos que intervir foi na Rota dos Balcãs, aquilo que se chamou Rota dos Balcãs, em que as pessoas, lembramos das imagens da televisão, provavelmente alguns, comboios e comboios de pessoas carregados, algumas pessoas a pé, muitas pessoas em autocarros também, a caminharem quilómetros para chegar aos países para onde queriam ir. E aí também era preciso dar, obviamente, ajuda humanitária, apoiar com assistência alimentar e um apoio semelhante, mas mais vocacionado também para a área da saúde e para a área da proteção. À medida que o tempo foi passando e as rotas foram fechando, e as fronteiras também foram fechando, os governos de cariz mais populista, como nós nos lembramos, foram usando esta crise para ganhar eleições ou para criar medo nas populações, para criar confrontos, e esta situação humanitária foi utilizada como arma política em alguns países do centro da Europa, e aí o trabalho das ONGs em particular passou a ser um pouco diferente. Nos países em que os refugiados ficaram retidos, a ação passou a ser muito de apoio psicológico, obviamente, porque as pessoas estavam retidas e não queriam ficar ali. Atividades para crianças e educação. A educação foi muito importante neste aspecto. A educação em emergências é muito importante. E depois, obviamente, uma terceira fase foi no acolhimento, e aqui a mobilização das comunidades locais foi muito importante para que os refugiados pudessem ser bem recebidos e acolhidos, e tivemos inclusivamente trabalho com algumas instituições religiosas que foram muito relevantes para isso. Sei que o meu tempo está a terminar, não queria, no entanto, deixar de passar esta oportunidade sem deixar 2 ou 3 recomendações que penso que são importantes. A primeira é que é importante que nos mantenhamos firmes contra algumas mensagens que vão surgindo de populismo, trazendo mensagens que são erradas e que criam medo e tensão nas populações e que fazem com que muitas vezes sejamos hostis, algumas comunidades sejam hostis para os refugiados que vão chegando. Segunda mensagem, para a comunicação social e para os fake news, é algo muito importante neste momento em que temos que estar despertos e atentos, porque são usadas como armas que afetam estas populações vulneráveis, e acima de tudo que não nos deixemos guiar pelo egoísmo e o preconceito, mas que com inteligência e compaixão possamos apoiar estas pessoas nos seus direitos humanos. E gostava de terminar apenas com um apelo que António Guterres fez o ano passado no Dia Mundial do Refugiado, dizendo: peço que se lembrem dos refugiados, a sua história é de resistência, perseverança e coragem. A nossa deve ser de compaixão, solidariedade e ação. Portanto, o apelo que eu faço é que usem o vosso ativismo para defender o direito destas pessoas que são tão vulneráveis. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, João, pela excelente apresentação, que, pelo menos falo por mim, muito me enriqueceu, e estou certo que o mesmo tenha acontecido a quem esteve a ouvir. Quero agradecer por ter cumprido o tempo, o ter ultrapassado de forma muito ligeira, agradecer a capacidade de síntese e, de novo, pela excelente apresentação. Passo de seguida a apresentar a minha colega e amiga, Emeline de Oliveira, que é doutoranda em Direito na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, é bolseira de doutoramento pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e investigadora no Centro de Investigação e Desenvolvimento em Direito e Sociedade.
É licenciado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, no Brasil, e mestre em Migrações Internacionais pelo ISCTE. Exerceu advocacia no Brasil e em Portugal no âmbito do direito das migrações, tendo colaborado com diversas organizações e instituições, quer em formações, quer ao nível da assessoria jurídica, de questões ligadas à imigração e ao asilo. A sua investigação visa analisar juridicamente a securitização da migração na União Europeia. Cara Emeline. Muito obrigada, Daniel. É sempre um gosto ter um colega a nos apresentar. Eu, na verdade, tinha preparado uma apresentação para hoje, mas estou a tentar compartilhar. Entretanto, recebi a informação de que o anfitrião desativou o compartilhamento de tela. Por isso, se puder permitir compartilhar a tela, se não puder, também não tem problema, eu posso fazer a apresentação e depois posso partilhar aqui o PDF com todos os participantes sem nenhum problema. Eu acho que essa é a vantagem do ativismo, nos ajustamos a tudo. Emily, peço desculpa, Joana. Vê agora se consegues, por favor, partilhar. Sim, muito obrigada. Não disse que no ativismo conseguimos dar jeito a tudo. Portanto, deixe-me baixar aqui. Muito obrigada. Portanto, novamente, agradeço o convite. Agradeço especialmente a Associação Renovar a Moraria, ao IMVF e à PAR, Respostas Sociais, por esse projeto, que para mim é um projeto vitorioso desde o início. Eu tive a oportunidade de participar já dele no ano passado, por isso eu tenho de dizer mesmo que tenho imenso orgulho de poder fazer parte hoje dessa conferência e partilhar algumas ideias. Infelizmente, não posso me delongar nos agradecimentos, mas aqui fica o meu agradecimento para hoje. Na verdade, eu, ao ver o programa da conferência, fiquei a tentar pensar como conseguiria contribuir. Portanto, vi que no primeiro dia falacia sobre cidadania global e Agenda 2030, depois direitos humanos e desafios globais, e no âmbito do ativismo e migrações, tendo em consideração que eu estou exatamente entre duas pessoas que estão mais ligadas ao ativismo e que talvez eu, como uma ativista acadêmica ou uma acadêmica ativista, ficasse ali pelo meio, resolvi então ir beber um pouco daquilo que estou a investigar no âmbito da minha tese e de um projeto que participo desde o ano passado. Portanto, eu vou vos falar hoje um pouco sobre extremismo violento. E sei, deve estar todo mundo a pensar, esta ficou louca, o que tem a ver extremismo violento com migrações, ativismo, Agenda 2030? Portanto, quais seriam as relações ou inter-relações? Existem bastantes documentos que eu poderia vos apresentar hoje, mas provavelmente iria vos maçar com muita informação, por isso resolvi falar-vos apenas dessa resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas de 2016, e chamo-vos a atenção para a data, 2016, portanto, logo após 2015, com o tal afluxo maciço de pessoas a chegar na Europa, logo depois de 2 atentados terroristas em França e um atentado em Bruxelas. Portanto, em 2016, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a 5ª revisão da Estratégia Global de Contra-Terrorismo, em que se voltou a reconhecer a importância de lutar contra o terrorismo e contra o extremismo violento. Nessa reunião, voltou-se a pensar num plano de ação para prevenir o extremismo violento, e esse plano de ação não deveria ficar apenas restrito ao plano internacional, ele deveria ser transposto e também reproduzido nos planos nacionais. E por que seria então importante esse plano de ação para prevenir o extremismo violento no âmbito desta conferência? Bom, eu não vim aqui tratar exatamente da securitização das migrações ou mesmo voltar a falar, infelizmente, do uso dos fluxos migratórios, muitas vezes para criar uma sensação de medo e aprovar algumas políticas um pouco tendenciosas, mas que acabam por ser justificadas com aquela ideia da segurança. Eu vim vos mostrar um outro lado que esse plano também debate e que acho que talvez possa hoje contribuir da melhor forma para esta conferência. Eu não sei se era para mim o bate-papo, a mensagem que enviaram, eu já vejo. Portanto, no âmbito desse plano de ação,
a Assembleia Geral das Nações Unidas acaba por ressaltar a questão de que nas áreas em que organizações terroristas ou de extremismo violento operam, normalmente elas têm uma tendência a atacar comunidades religiosas, como nós já conhecemos de muito tempo também, pelo próprio fluxo das guerras, mas também mulheres, crianças, ativistas políticos, jornalistas, defensores de direitos humanos, membros específicos da sociedade, como pessoas LGBTQI+, ou comunidades intersexo, e essas pessoas em específico, elas acabam se tornando alvos preferenciais e muitas vezes são abduzidas, são obrigadas a deslocar-se e, por vezes, até assassinadas. E ainda, no âmbito do extremismo violento, eu vos trago algumas ideias do Policy Brief dessa agência, que eu não vou tentar pronunciar, porque provavelmente vou pronunciar mal, mas o que esse Policy Brief veio tratar? Ele veio tratar ainda de outro ponto, que por vezes não é tão relacionado com o extremismo violento, mas que talvez hoje também seja interessante mencionar, que é a relação entre o extremismo violento e as alterações climáticas. É claro que não é linear essa relação, no entanto, é possível verificar que, no caso de alterações ambientais, algumas questões acabam por se evidenciar, nomeadamente a diminuição da disponibilidade de recursos, o que pode vir a obrigar dinâmicas na população e a própria criação ou supressão de institutos ou instituições sociais importantes para a própria continuidade e manutenção das sociedades. E isso é importante porque em situações de alteração climática e de diminuição de recursos naturais, as pessoas economicamente desfavorecidas são mais vulneráveis. E isso pode lhes obrigar a vender os poucos recursos que têm, e isso pode incluir também o próprio corpo, ou até obrigar-se a migrar ou deslocar-se. E esse sentimento de frustração, injustiça e, eu diria, até fome, são muitas vezes usados e instrumentalizados por organizações terroristas para aliciar essas pessoas que estão numa situação mais frágil para participar voluntariamente ou não de ações terroristas. E, infelizmente, isso já se pode ser observado um pouco na região do Sahel e dos seus arredores. Isso para resumir, qual seria a ligação? Juntando todas essas ideias e os estudos que existem atualmente, verifica-se que fome, conflitos, perseguições, alterações climáticas, violências baseadas no gênero e violências sistemáticas de direitos humanos podem sim ser fatores que influenciam as migrações e os deslocamentos forçados, ou mesmo aqueles que consideramos voluntários, mas que não foram essencialmente por vontade. E ainda, podem sim ser fatores que impulsionam ou aliciam pessoas ao extremismo violento. E foi exatamente com a ideia base do ativismo que, unida às ideias e toda a união que se criou com base na aplicação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e nomeadamente o Objetivo 17, que são as parcerias para o desenvolvimento, acabamos por participar de um projeto que se chama Amplify Youth Voices, que foi um projeto idealizado pela Oxfam do Canadá, de Quebec, e recebeu o financiamento da União Europeia e que tem como base, como ideal, juntar várias organizações e jovens ativistas da Europa e da América do Norte para que eles pudessem propor soluções sustentáveis em 3 temas específicos: igualdade de gênero, alterações climáticas e extremismo violento. E foi exatamente no âmbito desse projeto que nós participamos e conseguimos contribuir com algumas recomendações. No meu caso em específico, eu participei junto com uma colega italiana de USI no laboratório de extremismo violento, e aqui venho partilhar convosco algumas conclusões e recomendações que chegamos e que agora fazem parte do plano de ação
para o próximo ano. Portanto, nessas recomendações, uma das ideias que percebemos é que seria necessário recuperar nas sociedades e nos próprios indivíduos o tal sentimento de pertença a uma comunidade. E por que esse sentimento de pertença seria importante? Será que não estamos indo muito ao lado da moralidade? Bom, como jurista, eu não poderia deixar de mencionar ontem a participação da doutora Awa Baldé, que normalmente também trabalha com o sistema africano de proteção de direitos humanos, e a sua participação me faz lembrar o que existe na Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos. Exatamente na Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos, há a consideração de 3 elementos. Nós, seja na Convenção Europeia de Direitos Humanos ou na própria Declaração Universal de Direitos Humanos, nós temos muitas garantias individuais e depois o Estado com a obrigação de garantir os direitos humanos de uma forma geral. Ora, na Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos, existe um terceiro elemento, que é exatamente a comunidade. Portanto, os direitos de cada cidadão que fazem parte da comunidade e os seus deveres para com a comunidade. Ou seja, a ação de cada pessoa necessária para manter a comunidade. Em seguida, a necessidade de melhorar o acesso, a qualidade e a eficiência dos serviços públicos, exatamente para não criar marginalizações ou afastar algumas pessoas com base em discriminações do acesso aos serviços. Outro ponto seria criar medidas sustentáveis, seja para garantir recursos naturais, nomeadamente como água, e que é um recurso que vimos que já era importante, que durante essa pandemia, ainda mais, e recursos econômicos, como nomeadamente o próprio emprego. Aumentar o apoio à investigação e à divulgação de estudos no que se refere ao combate ao terrorismo e eventualmente, na identificação de eventuais ligações causais entre alterações climáticas e extremismo violento. E, por fim, também que as organizações, principalmente as organizações da juventude, possam continuar com seu advocacy e lobbying, nomeadamente para sensibilizar as populações de forma geral, e também os próprios governos, e, no caso destes, para que eles disponibilizem maiores percentagens dos seus orçamentos para aplicação e cumprimento de 2 resoluções da ONU. A primeira, a 1325, que trata exatamente de mulheres, paz e segurança, em que existe a relação com as migrações e a necessidade de uma participação mais justa e mais igual das mulheres em todas as fases do processo de manutenção de paz, e a 2250, que é jovens ou juventude, paz e segurança. E por fim, e acho que já é um trabalho que se tem feito pela Renovar a Moraria, a PA e o MVF, no sentido de combater mitos e estereótipos ligados às migrações, de modo que elas sejam vistas como uma oportunidade para o desenvolvimento local ou global. Eu acabo aqui a minha apresentação, peço desculpa de ter sido tão rápida, deixo-vos aqui o convite também para conhecer o nosso projeto da Nova, a Refugee Clinic, que também é um projeto que apoiou a conferência de hoje. Muito obrigada. Muito obrigado, Emelino, pela tua apresentação. Trouxeste-nos novos conceitos e problemáticas associadas à questão das migrações. Por um lado, questões que motivam a migração, por outro lado, questões que são acentuadas no contexto das migrações e que, de certo, suscitarão múltiplas questões. Estou só à espera que elas rebentem no chat. E quero agradecer-te pela tua bastante apresentação, muito interativa, portanto, cativou a atenção de todos nós, e por teres conseguido cumprir quase na perfeição o tempo que foi dado. Passo de seguir a apresentar o último orador deste painel, Miguel Duarte, doutorando em matemática e voluntário no Iuventa, penso que se dirá assim, envolveu-se pela primeira vez diretamente na chamada crise dos refugiados em 2016, quando se juntou à tripulação do navio humanitário Iuventa no Mediterrâneo Central. Desde então participou em várias missões de resgate e de apoio às comunidades dos campos de refugiados da Grécia e da Turquia. Em 2018 foi constituído arguido em Itália por suspeita de auxílio à imigração ilegal,
por ter ajudado a salvar vidas. Hoje pertence aos coletivos Humans Before Borders, e Juventa 10, penso que este 10 não está aqui a mais, com os quais desenvolve um trabalho de sensibilização, lobbying e apoio às organizações que trabalham diariamente na linha da frente. Com muito gosto, dou agora a palavra ao Miguel Duarte. Boa tarde. Pronto, queria só começar por agradecer este convite e a oportunidade de falar mais uma vez sobre este tema que é tão importante nos dias de hoje. Espero conseguir respeitar os 10 minutos que me são atribuídos. Queria aproveitar este tempo para duas coisas. Uma, fazer, se calhar, explicar um bocadinho da minha experiência, do que me traz aqui. E depois aproveitar para fazer um pequeno ponto de situação das situações de que tenho conhecimento acerca do tratamento de migrantes e refugiados neste momento no Mediterrâneo central e oriental. Pronto, a minha experiência nesta área não é longa. Comecei o meu envolvimento na chamada crise dos refugiados em 2016. Juntei-me à tripulação do Juventa, que é um antigo navio de pesca que foi convertido em navio de resgate por uma equipa de voluntários. Ao longo de um ano de operação, o navio Juventa participou no resgate de cerca de 14 mil pessoas, juntamente certamente com outras organizações não governamentais e sempre em colaboração com autoridades governamentais, como é o caso do Centro de Coordenação de Resgate Marítimo de Itália. Infelizmente, as relações com as autoridades foram piorando ao longo de todo este tempo, à medida que discursos mais populistas, anti-imigração e digamos, ajuda humanitária foram crescendo em vários países europeus, nomeadamente em Itália. E em 2 de agosto de 2017, o navio Juventa foi obrigado a aportar em Lampedusa pelas autoridades italianas e foi arrestado. Neste momento foi-nos dado a conhecer que existia uma investigação criminal que recaía sobre membros na altura incógnitos da tripulação, por suspeitas de tráfico humano, posse de armas de fogo e auxílio à imigração ilegal. Tentámos por todos os meios recuperar o navio, porque sabíamos que as pessoas continuavam a aparecer, porque não é por tirar um navio de resgate do Mediterrâneo Central que as pessoas vão deixar de atravessar, não é? Supor isso é como supor que acabar com os bombeiros ou com as ambulâncias vai impedir que as pessoas fiquem doentes ou que haja incêndios. E o que aconteceu foi que se tornou absolutamente impossível reaver o navio, e os vários voluntários da organização acabaram por se dedicar a outros projetos, nomeadamente outros navios de resgate e a trabalho de sensibilização em terra, digamos. Em junho de 2018, eu e 9 colegas meus fomos constituídos arguidos por suspeitas de auxílio à imigração ilegal. Na altura já as suspeitas de tráfico humano e posse de armas de fogo tinham caído por terra, mas ainda assim auxílio à imigração ilegal é um crime que, segundo a lei italiana, pode conduzir cada um de nós a cerca de 20 anos de prisão, ou até 20 anos de prisão, e vários milhares de euros em multas. A partir daí decidimos em conjunto que o que nos competia, sendo que já não podíamos voltar ao Mediterrâneo nos tempos que correm, decidimos em conjunto que o nosso papel seria o de contar a nossa história. Não por acharmos que a história é única, na verdade não é, infelizmente não é, mas por acharmos que é emblemática e bastante descritiva de uma situação e de uma tendência política que temos visto crescer na Europa nos últimos anos. Infelizmente, as autoridades de vários países europeus, não só a Itália, mas também Malta, Grécia, Espanha, França, Reino Unido, têm sujeitado cada vez mais trabalhadores humanitários a uma crescente criminalização da ajuda humanitária e da solidariedade em geral.
Consideramos que a nossa história acaba por ser bastante descritiva desta situação, precisamente porque foi a primeira no Mediterrâneo Central, foi o primeiro navio a ser arrestado e foram os primeiros problemas legais que organizações não governamentais tiveram nos anos recentes, precisamente pelo trabalho de salvar vidas que têm feito. Até hoje não há nenhuma organização governamental, organização não governamental no Mediterrâneo Central que não tenha sido sujeita a algum tipo de ação legal. Todas as organizações não governamentais foram sujeitas a algum tipo de criminalização e, no entanto, de todos os casos que foram iniciados, todas as investigações que foram iniciadas contra estas ONGs, não há nenhuma de que eu tenha conhecimento que tenha acabado em algum tipo de condenação. Na verdade, a maior parte das acusações caíram por terra e algumas delas não passam ainda de investigações, como é o meu caso, continuo constituído arguido em Itália e o caso ainda não foi sequer apresentado perante um juiz. E, portanto, estamos há quase 3 anos na fase de investigação preliminar e poder-se dizer que é o direito de quaisquer autoridades de qualquer país investigar quem quer que seja, e nós, na verdade, não nos importamos de ser investigados, estamos confiantes de que aquilo que fizemos e aquilo que continuamos a fazer está certo, o que não fosse o enorme problema de o navio Juventa estar arrestado. Ora, se num ano um navio participou no resgate de 14 mil pessoas, podemos imaginar a falta que terá feito nos 3 anos subsequentes em que foi completamente impedido de operar. Por causa desta crescente criminalização, de uma crescente dificuldade por parte sentida pelas organizações não governamentais em fazer o seu trabalho de resgatar pessoas no mar Mediterrâneo, a situação que temos hoje em dia no Mediterrâneo Central é que não há nenhuma organização governamental a operar neste momento. As razões prendem-se desde já com a criminalização, como disse, mas também com o facto de neste momento não terem um porto seguro onde aportar e onde desembarcar as pessoas que eventualmente possam resgatar. Itália e vários outros países europeus declararam os seus portos como não seguros por causa, ou com o pretexto da pandemia, e é neste momento impossível hoje em dia desembarcar, por exemplo, em Itália ou em Malta, pessoas que tenham sido resgatadas. Queria frisar que considero que ir para a linha da frente neste momento, ir fazer algum tipo de trabalho com refugiados na linha da frente, é eminentemente um ato político. Isto porque não estamos a falar, esta chamada crise dos refugiados, na verdade é mais uma crise política do que uma crise de refugiados. Não é um desastre natural, não é um desastre natural que se tenha abatido sobre milhares de pessoas e do qual podemos escolher fazer ou não fazer parte. É na verdade uma crise criada por políticas desumanas que põem deliberadamente as pessoas nesta situação. A situação no Mediterrâneo Central é atroz diretamente por causa de acordos assinados entre os Estados Europeus e a Líbia, que equipam e financiam a chamada Guarda Costeira Líbia para interceptar embarcações de migrantes em águas internacionais e de as ilegalmente devolver à Líbia, portanto, que é um porto que não é seguro, portanto, é uma clara violação das leis internacionais que está a ser financiada muito abertamente pelos Estados europeus. No Mediterrâneo Oriental, o que vemos hoje em dia é, como nos anos anteriores, campos de refugiados completamente sobrelotados, nomeadamente o caso do campo de Moria, que é o maior campo de refugiados da Europa. Foi construído para poucos milhares de pessoas e neste momento encontram-se 19 ou 20 mil pessoas neste campo e nos arredores, a viver maioritariamente em tendas, por vezes debaixo de neve. Tudo isto foi piorado muitíssimo pela situação da atual pandemia. Foram feitas algumas tentativas por parte das autoridades para que houvesse distanciamento social, mas podemos imaginar que num campo como Moria, em que uma casa de banho serve várias centenas de pessoas e em que as filas de comida, as filas do médico, as filas de apoio legal, quando existentes,
são enormes. O distanciamento social não passa de uma ilusão e de uma fantasia. Pronto, quero deixar claro que a questão esta crise, que é uma crise política, é uma crise humanitária, não passou, não acabou, não vai passar tão depressa, e é preciso que todos nos consciencializemos disto, e que não é pelo facto destas questões já não aparecerem tanto nos mídias que o problema está mais perto de ser resolvido. Na verdade, se de repente hoje em dia vemos menos notícias sobre isto, não é porque estas coisas tenham deixado de acontecer, é simplesmente porque há menos atenção mediática, ou porque, devido a esta crescente externalização das fronteiras levada a cabo pela União Europeia, as pessoas limitaram-se a sofrer e a morrer para lá das fronteiras europeias e não do lado de cá. Pronto, fecho por aqui. Não sei se respeitei o tempo, espero que sim. O tempo foi impecavelmente respeitado, sem mácula. Muito obrigado por isso e por uma apresentação que poderia utilizar vários adjetivos. Aquele que destaco é o ser inspirador, e para além disso, inspiradora, digamos, e para além disso trouxe-nos bastantes alertas sobre o que se está a passar e sobre situações que merecem e que precisam do nosso ativismo. Eu agradeço imenso ao Miguel pela apresentação e convido os participantes desta sessão a enviar as suas perguntas. Tenho já 2 perguntas enviadas e vou começar por essas. Farei apenas essas 2 perguntas para já. Guardo uma terceira que tenho preparada, caso ninguém decida utilizar esse seu direito. Mas até que os nossos oradores e oradora respondam às questões, tenho ainda tempo para deixar mais uma questão final. Começo então por uma questão que nos foi enviada por Luciana Maruta, que foi dirigida ao João Martins, a perguntar como está posicionado Portugal face a outros países da Europa no apoio efetivo aos refugiados, nomeadamente à luz do trabalho desenvolvido pelo Conselho Português para os Refugiados. Aproveito esta questão para, de alguma forma, a dirigir também à Emily e perguntar como é que está posicionado Portugal face a outros países da Europa em termos da previsão jurídica em matéria de tutela da posição dos refugiados e requerentes de asilo e da efetividade, né, em termos práticos, desta previsão jurídica. Uma segunda questão que nos foi colocada por Almudena Ferro, a perguntar aos oradores e oradora quais são os constrangimentos para o ativismo, nomeadamente, em concreto, na área das migrações, durante esta realidade Covid-19 e alguma previsão do pós-Covid-19 e que estratégias poderão ser adotadas para ultrapassar estes desafios. Se calhar daria a palavra exatamente ao João, que já ativou o micro. Ok. Bom, eu nos últimos anos não tenho seguido tão de perto aquilo que tem sido o trabalho em Portugal, mas o que tenho seguido tenho uma boa impressão, e aqui em Bruxelas normalmente é referido como um bom exemplo, não, sobretudo pelas organizações da sociedade civil. E o trabalho que conheço do CPR é um trabalho muito meritório, e a forma como têm trabalhado nesta crise migratória, como noutras anteriores, tem sido salutar, e a forma como têm integrado e apoiado as populações que chegam a Portugal em busca de asilo parece-me bastante meritória. E não só o CPR, o próprio governo tomou algumas medidas que têm sido às vezes referidas como bom exemplo, e outras organizações da sociedade civil. Lembro-me que na altura foi criada uma outra PAR, não esta, plataforma de apoio aos refugiados, com várias ONGs que se juntaram para apoiar. Uma situação interessante é que muitos destes refugiados não têm em vista outros países que não Portugal para chegar.
Eu trabalhei, um dos campos de refugiados pelos quais a ADRA estava responsável no norte da Grécia era um campo de refugiados yazidis, no Monte Olympus, e eles pediram muito apoio para saírem, para conseguirem seguir para a Alemanha. Obviamente para a Alemanha era difícil, a fronteira já estava a fechar, já tinham recebido muita gente. Eu coloquei-me em contacto com a doutora Ana Gomes, que era deputada europeia na altura. Ela visitou o campo e conseguimos, não sei se recordam das notícias, eu creio que na altura uma vintena ou 30, ou alguns destes yazidis deste campo de refugiados que foram enviados para Portugal, foram bem acolhidos, mas passado 1 ou 2 semanas só lá ficou um, porque depois foram todos para a Alemanha, que era o país para onde queriam. Naturalmente, eu percebo perfeitamente, porque é uma comunidade que vive, de facto, tem raízes culturais muito fortes, tem que viver em comunidade, estarem separados dessa comunidade não é fácil, mas foi isso que aconteceu na altura, e depois até tivemos algum sentimento de frustração com essa situação. Mas a opinião que eu tenho sobre o trabalho que está a ser feito em Portugal é uma opinião muito positiva neste aspecto. Que assim continue e que algumas vozes que venham surgindo noutra direção possam ser abafadas pelo ativismo que o Miguel aqui nos veio mostrar. Muito obrigado pela resposta, João. Convido agora a Emelina a responder. Daniel, desculpa interromper. Achas que posso dar uma chega também nesta sim, pergunta? Claro, eu sei claro. que a pergunta não me é dirigida a mim. Sim, claro que sim. Pode ser já, e a Emelina depois termina esta questão. Ótimo. Obrigado. Em relação à maneira como está posicionado Portugal face a outros países da Europa no apoio a refugiados, acho que de facto há pontos positivos a sublinhar, vários pontos positivos, nomeadamente relativamente às iniciativas que têm havido por parte de outros países europeus. No entanto, há ainda muitíssimo trabalho a fazer. Gostava já que estamos a falar sobre isto, gostava de sublinhar alguns pontos importantes. E um deles é o de que Portugal assinou alguns acordos bilaterais, nomeadamente com a Grécia recentemente, em agosto do ano passado, e com o Egito. O primeiro foi, se não me engano, um acordo bilateral com o objetivo de recebermos 1000 pessoas dos campos da Grécia, e o segundo com o Egito para recebermos cerca de 1100, se não estou em erro. Portugal também se mostrou disponível para receber alguns menores desacompanhados. O problema é que na minha visão pelo menos, estas medidas são tomadas e são comunicadas imediatamente à comunicação social, mas depois não existe nenhum tipo de informação sobre quando e como é que estas pessoas chegam. Portanto, este acordo bilateral que foi assinado com a Grécia foi assinado em agosto do ano passado, portanto já quase passou um ano, e para nós que vivemos aqui em segurança, um ano pode parecer pouco, mas para 1000 pessoas que vivem nas condições atrozes e desumanas dos campos de refugiados, um ano é muitíssimo tempo. E acho especialmente grave que nem sequer as organizações da sociedade civil que vão receber os refugiados, comunicados nas notícias desta forma, estejam sequer informadas de como e quando é que estas pessoas chegam e em que condições e como é que esse trabalho vai ser feito de recepção. Por outro lado, em Portugal, se não estou em erro, todo o trabalho de integração de refugiados é feito por organizações não governamentais, que são parcialmente financiadas pelo Estado. O resultado é que hoje em dia temos as organizações não governamentais como o Conselho Português de Refugiados e o Serviço Jesuíta de Refugiados, que neste momento está a tutelar, digamos, a plataforma de apoio aos refugiados, estão completamente sobrelotados. Temos, por exemplo, o Centro de Acolhimento de Crianças Refugiadas, que tem muito mais crianças do que aquilo para que foi construído. É preciso, de facto, é bom que Portugal se disponibilize para fazer estes acordos bilaterais, mas é preciso efetivar os acordos, é preciso trazer as pessoas e é preciso criar meios, financiar mais as ONGs, se for essa a escolha de integração em Portugal, é preciso criar meios para receber as pessoas de forma digna em Portugal. Pronto, queria só sublinhar estes 2 pontos que achei importantes. Muito obrigado, Miguel, pelos acrescentos pertinentes, e passo agora a palavra à Emelina, pedindo à Emelina e a quem responderá de seguida, ou fazendo um apelo à capacidade de síntese para
possamos ainda discutir uma terceira questão. Obrigado. Obrigada, pronto. Eu tenho muitas qualidades, a síntese realmente não é uma delas, mas vou tentar. Por isso eu recebo mais uma chamada de atenção. Mas agradeço o Miguel por ter falado antes de mim, porque na verdade os meus comentários iam na mesma direção, e aproveito também para fazer um disclaimer como uma boa advogada, no sentido de qualquer coisa que falar é a minha opinião, não reflete a opinião das instituições a que estou vinculada. Por isso, concordo plenamente com o Miguel, no sentido em que a previsão jurídica do asilo em Portugal ela é bastante satisfatória, no sentido de que existem previsões bastante avançadas até para a altura em que foi escrita a lei, portanto a lei é de 2008, que foi alterada em 2014, e depois existe alguma prática jurídica bastante interessante, nomeadamente no que se refere ao apoio social ou ao trabalho. Outros países da União Europeia, em específico, não vou falar Europa porque ainda é mais do que a União Europeia, as pessoas só podem trabalhar depois de alguns anos em que já têm um estatuto reconhecido. Cá em Portugal, basta ter autorização de residência provisória que já lhe é permitido trabalhar. Com relação ao apoio social no âmbito ainda de quando fazem um pedido de asilo, a lei indica que se aquele eventual requerente ele tenha alguma vulnerabilidade econômica, ele pode pedir um apoio social. Cá em Portugal, o apoio social é dado a todos, desde que ele diga ou ela diga que não deseja. Portanto, eu acho que são vantagens da lei portuguesa que valem a pena mencionar e que existe essa prática ainda mais benéfica. No entanto, como bem dizia o Miguel, e não apenas no âmbito do asilo, peço desculpas por dizer isso, mas faço também às vezes de imigrante, a questão é que as leis portuguesas costumam ser muito boas, muito ricas, não é à toa que várias vezes estamos entre o primeiro e o segundo lugar no MyPEX e em vários relatórios que vão medir a qualidade da legislação, mas a aplicação muitas vezes está bastante aquém daquilo que é esperado. E aqui falo nomeadamente no que toca às condições materiais de acolhimento, como a questão do acesso a cursos de língua, acesso a alojamento, principalmente esse, que foi uma questão bastante polêmica durante essa pandemia. Isso, agora, em termos também de conclusão, falo que, a meu ver, o grande problema estaria aqui. A lei de asilo, é claro que ela reconhece, ela garante a possibilidade de o governo fazer parcerias com organizações que estejam no terreno, exatamente para garantir essa proximidade, melhor apoiar requerentes de asilo, de refugiados no âmbito da proteção. No entanto, é isso, é uma parceria no sentido de apoiar. O que nós temos verificado nos últimos anos é que tem sido o contrário. Então, estão as organizações à frente a fazer o trabalho que era do Estado e o Estado está a apoiar parcialmente, como bem mencionou o Miguel, nessa ajuda, como se as funções se tivessem alteradas. E eu acho que é esse o resultado das notícias que nós vimos nos últimos dias, porque exatamente o CPR ou o CATR, que por acaso é da Câmara Municipal, ou outros locais estão saturados, os pedidos aumentaram, toda a estrutura foi criada para 30 pessoas por ano, que era o número de refugiados que normalmente Portugal recebia, e de repente, por exemplo, naquele acordo que o Miguel acabou de mencionar com o Egito, é um acordo no âmbito da reinstalação com a Acnur, em que Portugal passou a receber 1.050 pessoas por ano, fora as recolocações voluntárias, como essa da Grécia, fora as 600 crianças que provavelmente vão vir no âmbito da proteção dos menores. E, se salvo erro, 600 pessoas foram exatamente mais ou menos o número daquelas pessoas que estavam em albergues que ficaram infectadas, exatamente porque as organizações já não conseguiam ter espaço para alojar. Portanto, concordo de que a lei ela é bastante protetiva, é boa, mas existe um gap considerável entre o que está previsto e a aplicação, e eu não sou capaz aqui, e talvez seja o meu lado ativista, de colocar a culpa nas organizações. Eu acho que o Estado ele tem uma obrigação preliminar e as organizações elas não têm que substituir, elas têm realmente de trabalhar ao lado. E, rapidamente, com relação à pergunta da Almudena do ativismo, eu acho que o grande problema durante essa pandemia foi exatamente
a questão de que o ativismo trabalha muito em proximidade, ao lado das pessoas, e num momento em que se deve haver distanciamento social, isso também coloca em causa o próprio trabalho. No entanto, eu acho que a pandemia também trouxe um outro lado, que foi exatamente cobrir o rosto das pessoas, mas descobrir vulnerabilidades e desafios, como mencionava a Rossi ontem, que já existiam. E aqui falo a questão do alojamento, e não só para requerentes de asilo, mas para várias pessoas nacionais ou estrangeiros. E também a questão da precariedade de trabalho, e nesse caso digo ainda, precariedade de trabalho no âmbito dos migrantes, e independentemente se eles são requerentes de asilo ou migrantes econômicos. Portanto, contratos que não permitiam a que as pessoas se regularizassem ou que ainda estavam para tentar regularizar-se, a questão de que muitos migrantes não são capazes, e isso, incluindo estudantes, portanto, estudantes estrangeiros que são imigrantes, que não são capazes de arrendar uma casa, mas arrendam um quarto numa forma bastante informal e que sequer conseguiram estar protegidos por todas essas medidas extraordinárias. Por isso aqui eu acho que o ativismo conseguiu, de certa forma, despertar a atenção para essas vulnerabilidades que, como bem mencionou também o Miguel, saíram da atenção mediática e que não, praticamente as notícias eram, olha que maravilha, olha as medidas extraordinárias, mas ninguém foi questionar todas aquelas pessoas que ficaram fora daquelas medidas. E eu acho que o ativismo teve essa força e as organizações têm se movimentado bastante para dar respostas exatamente que o Estado ainda não é capaz de dar. Encerro por aqui. Tentei ser rápida, juro. Muito obrigado, Emeline. Emeline disse-nos há pouco que teria de sair por volta das 6. Penso que daqui a um minuto terá de nos abandonar. Agradeço imenso a sua participação, a apresentação e agora a resposta a estas duas questões. Contribuiu imenso para o debate, é sempre um gosto ouvi-la. Eu gostaria de saber se o João e o Miguel têm mais alguma coisa a acrescentar relativamente a estas duas questões iniciais. A segunda foi colocada, relembro, por Almudena Ferro, sobre os constrangimentos para o ativismo, nomeadamente na área das migrações, durante a realidade Covid-19 e pós-Covid-19. Se tiverem mais alguma coisa a acrescentar, estaremos interessados em ouvir-vos. Uma ideia que passou e que tem passado, e que é parcialmente verdade, é que esta pandemia, ou que este vírus afeta todas as pessoas igualmente. É verdade que qualquer um pode apanhar igualmente, mas a verdade é que as populações mais vulneráveis são mais afetadas e sofrem mais com esta situação do que outras populações. E os migrantes e os refugiados, de certa forma, certamente estão incluídos neste tipo de vulnerabilidade mais intensa. E, portanto, e daí uma necessidade maior de um ativismo e de uma atenção especial para estas pessoas e para a forma como são afetadas. De facto, como a Emeline referiu, eu não tenho seguido todas as notícias que se passam em Portugal, mas percebi o que se passou nas pousadas e também em algumas explorações agrícolas do Alentejo, e de facto não é... Aí sai a nu toda a vulnerabilidade em que algumas destas populações se encontram e a forma como ativistas devemos procurar encontrar soluções e formas para que as pessoas de responsabilidade possam tomar mão e dar mão destas situações. Eu penso que havia uma outra questão. Há uma que eu vou formular a seguir, Okay. Que entretanto foi aqui escrita no chat. Miguel, não sei se pretendes acrescentar alguma coisa? Não, já não. Está tudo ótimo. Então vou colocar a terceira e última questão, que foi dirigida ao Miguel por Bernardo Lourenço, que pergunta de que modo poderia a União Europeia reformular a sua parceria com a Guarda Costeira Líbia, de modo a torná-la mais benéfica, e suponho que o adjetivo seja também garantística, mais garantística da posição dos migrantes refugiados. E como é que nós, cidadãos europeus, podemos contribuir para isso, para essa parceria com a Guarda Costeira Líbia, que seja mais garantística para os migrantes refugiados?
Bom, aproveito, se for breve, e para não deixar ninguém de fora, há aqui também uma outra questão, se for breve, de que forma é que a sociedade portuguesa, que é conhecida pela sua solidariedade, pode ativar ainda mais o seu ativismo. E, portanto, aproveitando esta questão do Bernardo, junto à questão que foi colocada pela Mónica Santos Silva, do IMVF, de alguma forma tentar relacionar estes dois pontos, se possível, embora a segunda questão que eu coloquei seja mais geral. Acho que a parte mais importante de salientar aqui é que não existe tal coisa como a Guarda Costeira Líbia. A Líbia não tem uma guarda costeira, a Líbia na verdade não tem um Estado, não é? Desde que começou a Guerra Civil em 2011, a Líbia tem sido palco de confrontos violentos enormes por parte de várias milícias armadas que controlam diferentes partes do país. Existe uma dessas milícias que é considerada pela comunidade internacional como, digamos, legítima. E o que acontece é que aquilo a que tendencialmente as autoridades europeias chamam Guarda Costeira Líbia de alguma forma para legitimizar a sua posição e o poder que lhe dão, não passa de mais uma dessas milícias armadas, que sabemos hoje em dia por vários trabalhos de investigação feitos por mídia internacionais, que também está envolvida no próprio tráfico humano, portanto na passagem das pessoas para estes barcos de borracha que vemos nas notícias. A situação que temos hoje em dia não é nada menos do que absurda, porque temos por um lado uma milícia armada que se financia através do tráfico humano e que portanto é de alguma forma paga para pôr as pessoas no mar. Essa mesma milícia, essas mesmas pessoas, essa mesma organização é financiada, por outro lado, pela União Europeia para fazer precisamente o contrário. Portanto, o que acontece muitas vezes é que estas pessoas são postas, pagam muito dinheiro para serem postas nestes barcos que não têm capacidade, não estão construídos para estar em mar alto, e depois a própria Guarda Costeira Líbia intercepta os barcos, como é ordenado por Itália e pelo resto da União Europeia, e devolve as pessoas à Líbia e a paga por cima disso para fazer. Portanto, reformular o acordo com a Guarda Costeira Líbia é impossível fazer tal coisa de forma ética. Acho que não devemos cooperar com uma organização que está envolvida num rol infindável de violações de direitos humanos e que inclusivamente já abriu fogo sobre não só barcos de migrantes, mas navios de organizações não governamentais, como é o caso dos Médicos Sem Fronteiras. O que é preciso é uma solução a mais longo prazo. Era preciso que a intervenção da União Europeia na Líbia não tivesse sido da forma que foi, não é? É preciso haver esforços para de facto estabilizar o país, para que a democracia e a paz voltem àquele país, e é preciso absolutamente não cooperar com milícias armadas que se alimentam do tráfico humano, não é? Como é que nós podemos contribuir para isso? Na verdade, as várias ONGs e os vários grupos ativistas e coletivos por essa Europa fora que estão atentos a este tema têm-se manifestado e têm até passado a mensagem junto das autoridades europeias e dos Estados-membros que não está certo fazer este tipo de cooperação, que só resulta em violação de leis internacionais e violação de direitos humanos. É isso. O que é preciso nós fazermos como cidadãos é indignar-nos e falarmos sobre isto e tornar estas informações o mais claras possíveis para que possamos denunciar aquilo que é a ação da União Europeia neste tema, que é basicamente ilegal e imoral. Muito obrigado, Miguel. Não sei se o João que pretende acrescentar alguma coisa, alguma ideia a esta. Sim, de facto, muito rapidamente, só dizer que eventos como este são muito importantes, espaços para levantarmos a nossa voz e para dizermos que devemos estar atentos a estas situações e fazer alguma coisa para que as circunstâncias mudem, são muito importantes. É muito importante ser profilático em Portugal em relação a movimentos que já surgiram noutros países da Europa, sobretudo no centro da Europa, da forma como países como a Hungria, como a Eslováquia, como mesmo a República Checa e mais recentemente
bom, a Itália, o Miguel falava há pouco, mas mais recentemente a Eslovénia, com o novo governo que foi eleito, a Áustria, o próprio Reino Unido, com o Brexit e as ideias que estavam por trás, e que esse tipo de ideias não pululem em Portugal, e que possamos, de certa forma, manter-nos imunes a esse tipo de discurso, e com a nossa influência tentar pressionar esses outros governos para dizer, e essas outras realidades, para tentar fazer valer a ideia de que não vale a pena ir por aí e que o que vale a pena é construirmos uma Europa de solidariedade, uma Europa de fraternidade e de ligação e de defesa dos direitos humanos, uma Europa em que se defende a liberdade não apenas dos seus cidadãos, mas de todos aqueles que também nos procuram para ter uma vida mais digna. E, portanto, sim, há esperança para o ativismo. Nós somos um país solidário, às vezes somos muito quietinhos, é verdade, Mónica, mas eu tenho muita esperança nesta nova geração e vejo que cada vez estamos mais mexidos e que essa influência positiva que de certa forma se consegue ver em Portugal possa passar fronteiras e chegar ao centro da Europa para influenciar outros. Portugal tem sido visto como um bom exemplo em algumas coisas, incluindo agora com esta questão da resposta ao Covid, e isso pode fazer com que a nossa voz possa ser respeitada e possamos fazer passar ideias mais positivas do que aquelas que têm, de certa forma, contaminado o discurso no centro da Europa. Muito obrigado também pela resposta a esta questão. As respostas, tanto do Miguel como do João, a esta última questão sobre o ativismo, e o Miguel relacionou com a questão anterior que lhe tinha sido colocada, são, pelo menos agora para mim, um excelente ponto de ligação com a súmula que fui preparando ao longo desta sessão. As ideias finais que deixam são, a meu ver, na minha perspectiva pessoal, um ponto-chave daquilo que pode ser o ativismo nesta matéria e noutras matérias relacionadas. Portanto, agora, dando seguimento ao papel que tenho como moderador para encerrar a conferência com ideias-chave, salientar o ativismo, como aqui foi falado, como uma dimensão fundamental da atuação da sociedade civil nesta matéria, das migrações e do auxílio a requerentes de asilo, que poderá, e este de facto será um dos principais objetivos, pressionar a atuação das forças governamentais de âmbito nacional e internacional a adotar uma atitude não só mais legal, como o Miguel referia, mas sobretudo mais digna, para além da legalidade. Nesta tarde tivemos alguns alertas relativamente a problemáticas concretas que motivam e obrigam à migração, as questões do aquecimento global, as questões climáticas, questões relacionadas com os extremismos e o terrorismo, assim como outros problemas que decorrem da realidade que é a migração e dos obstáculos que são colocados aos migrantes, sobretudo aos imigrantes mais pobres, porque a imigração rica, digamos assim, não enfrenta genericamente tantos problemas como aqueles que aqui discutimos. Também um alerta que tivemos, ou alertas que tivemos aqui, sobre os vários constrangimentos e impedimentos ao ativismo de quem procura fazer aquilo que deveria ser a atuação das autoridades públicas, que representam na nossa sociedade a assinatura de múltiplas cartas e declarações de direitos que não são respeitadas. Nesta parte final e ao longo de toda a sessão, e aqui é a parte que vou destacar, um apelo à firmeza contra o populismo, as tentativas de instalar o medo e ainda contra as fake news. Falou-se logo na primeira apresentação quanto à necessidade de sermos firmes, ativos e ainda corajosos para combater e desconstruir mitos e estereótipos. E eu considero que é premente, é urgente pensarmos e unirmos-nos nesta missão. Até porque por vezes eu tenho a percepção de que campanhas trabalhadas para desconstruir mitos e estereótipos são facilmente atacadas, no senso comum, por novos mitos, novas generalizações e novas fake news, que são acriticamente aceites por quem é, por um lado, genuinamente contra a igual dignidade de todas as pessoas, ou então por aqueles que se deixam levar por estas pessoas.
é nossa missão combatê-los, é nossa missão combater as pessoas que pensam e proliferam estas ideias. E diria até, pessoalmente, que para mim é pior do que começarmos a ouvir vozes populistas, racistas e até mesmo fascistas, pior do que isto, é sentir o silêncio de quem não tolera estas vozes, mas que se tem silenciado perante elas, ignorando-as. Penso que mais do que nunca, nos dias de hoje, é tempo de nos fazermos ouvir, de fazer mais barulho, de convidar ao barulho, porque este é o barulho certo e já várias vezes isso foi provado, é o barulho que está do lado certo da história. Termino agradecendo aos oradores desta conferência, a oradora que já nos deixou, a Emeline, veio dar uma aula sobre matéria semelhante, e agradecer o convite que foi feito estava agora a falhar o nome, por toda a iniciativa dos Desafios para a Cidadania Global, por todas as instituições, e de facto agradecer esta oportunidade, o facto de aqui estarem, e convidar-vos a fazer barulho e a sermos ativistas em todas as oportunidades que tivermos para vários assuntos, para as migrações, a discriminação racial, todos os outros assuntos que nos façam levantar a voz e soltar a nossa alma. Muito obrigado e espero ver-vos em breve.